Novos detalhes da linha iPhone 13 e do futuro Apple Watch. Windows 11 a caminho. Destaques da E3 2021. E informações sobre o próximo Unpacked da Samsung, que não deve ter o Galaxy S21 FE. É hora de ficar por dentro de tudo que rolou nos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. No plantão passado, comentamos do Galaxy S21 FE, que é com toda certeza um dos modelos mais esperados dos fãs da Samsung para este ano. Pelo visto, quem quer comprar o aparelho vai ter que esperar um pouco mais do que o previsto, porque fontes na indústria indicam que seu lançamento não acontecerá em agosto como se esperava, ficando para algum momento entre os meses de setembro e outubro. Isso deve ser feito para que a Samsung consiga focar seus esforços de marketing na divulgação dos novos Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, que serão apresentados no evento Unpacked de agosto ao lado dos smartwatches Galaxy, Watch 4 e Watch Activity 4. Ainda não temos uma data concreta para este evento, mas rumores apontam que ele acontecerá na primeira ou na segunda semana do mês de agosto. Quem vai demorar um pouco mais para chegar é a linha Galaxy S22, que deve ver a luz do dia no início de 2022. Mas mesmo longe da apresentação, já começam a surgir os rumores sobre os aparelhos. As primeiras informações não são muito animadoras. Segundo diversas fontes, os modelos não terão câmera frontal escondida sob a tela, mantendo o furo centralizado já visto nos atuais S21. Além disso, só o Galaxy S22 Ultra teria o acabamento premium de vidro, com os outros dois modelos tendo a parte traseira coberta por plástico, como acontece com o S21. Isso seria feito para diferenciar ainda mais a variante mais cara e completa das outras duas, e assim evitar uma canibalização das vendas. Se as pessoas vão querer pagar mais de $1.000 em um celular de plástico, aí já é outra história. E por falar em lançamentos, parece que a Microsoft finalmente lançará uma grande reformulação no Windows com a chegada da atualização Sun Valley, que será apresentada oficialmente no próximo dia 24 de junho. A cada dia, a própria Microsoft e fontes extraoficiais soltam mais detalhes do que podemos esperar com a nova versão do sistema, mostrando que teremos uma interface ainda mais plana e minimalista e que herda muitos elementos do Windows 10X, o que deve agradar quem usa notebooks 2 em 1 e tablets. Vale lembrar que o Windows 10 terá seu suporte encerrado em outubro de 2025, então se a Microsoft liberar o update para quem usa o atual sistema, é uma boa ideia atualizar o quanto antes para se manter atualizado. Restando esperar pelo evento do dia 24 para ver se isso vai acontecer. E rolou entre os dias 12 e 15 de junho a E3 2021, principal feira de jogos do mundo. Como sempre, a Microsoft aproveitou a ocasião para apresentar algumas novidades que chegarão no seu ecossistema nos próximos meses, dando uma boa ideia do que os gamers do lado verde da força poderão esperar. Sobre os jogos em si, a Microsoft confirmou que a Xbox Game Pass verá ainda em 2021 a maior linha de exclusivos da história, muito por conta do acordo para a compra da desenvolvedora Bethesda. Dentre os títulos, temos alguns icônicos como Starfield, o novo Forza Horizon 5 no México, Halo Infinite e Age of Empires 4, mostrando que a empresa quer realmente tornar seu serviço de assinatura um diferencial importante frente ao que a concorrência oferece. Além dos jogos, a Microsoft também deu vida ao meme da geladeira Xbox, anunciando que vai mesmo vender um mini refrigerador com o design do Xbox Series X. A geladeira suporta até 10 latinhas com iluminação interna na cor verde, característica da marca, mas até o momento não tem uma previsão de data para chegar às lojas e nem o preço a ser cobrado. Ainda nos destaques da E3 2021, mesmo com algumas baixas de peso, a feira contou com anúncios interessantes de grandes desenvolvedoras como Capcom, Square Enix, EA e Ubisoft, dando um gostinho do que teremos em títulos como Monster Hunter Stories 2, Guardiões da Galáxia, Battlefield 2042 e Far Cry 6. Que ganhará um Season Pass onde será possível controlar os vilões da franquia. A Bethesda também anunciou novidades, como o primeiro trailer do Starfield, que será exclusivo para a linha Xbox, e a Devolver Digital mostrou títulos como Shadow Warrior 3 e Track to Young. Jogadores que usam o Nintendo Switch viram o novo Mario Plus Rabbids, e quem curte jogos musicais teve novidades sobre os títulos como Just Dance 2022 e Rocksmith Plus. Como acontece em toda a E3, algumas novidades apresentadas só chegam aos jogadores no ano que vem, mas muito que foi visto
está previsto para chegar em pacotes de DLC e atualizações de conteúdo ainda este ano. E vamos de notícia aleatória? Você provavelmente ouviu falar estes dias da Laricel, operadora da telefonia lançada pela atriz Larissa Manoela, que além de internet e chamadas ainda inclui conteúdo exclusivo para os fãs, como ingressos para shows e viagens. Com planos que partem de R$ 25 e chegam até R$ 75, a operadora foca em quem não quer pagar muito ou não precisa de uma quantidade absurda de dados, oferecendo franquias entre 1,5 e 15 GB, todos com ligações ilimitadas para qualquer operadora e WhatsApp sem descontar da franquia. E pelo visto, a Laricel conseguiu atrair a atenção dos consumidores, porque com poucos dias desde o seu anúncio, a operadora anunciou que já vendeu 2.500 chips, uma marca razoável para uma operadora que chega cheia de desconfiança para quem não conhece a atriz. A Laricel usa a infraestrutura da TIM e quem gostou dos planos e quiser saber mais é só ver a pauta completa em texto na descrição do vídeo que tem no link para o site com todos os detalhes. E fechamos mais uma edição do Plantão TC com a Apple, que deve apresentar a sua nova geração de iPhones no próximo mês de setembro, trazendo algumas mudanças que os usuários esperam há um bom tempo. Novas informações sobre os aparelhos foram vazadas nesta semana, dando uma boa ideia do que podemos esperar e também do preço que será cobrado por eles. As grandes mudanças dos modelos iPhone 13 e 13 mini ficariam para um novo arranjo nas câmeras traseiras, que devem passar a ser na diagonal. Já os modelos iPhone 13 Pro e Pro Max teriam a tela com atualização de 120 Hz. Um ponto em comum nos quatro aparelhos seria a redução da largura do notch, criando um aproveitamento frontal um pouco melhor, mas que ainda fica bem atrás do que as rivais com Android atualmente entregam. Claro, vamos ver também a chegada de um novo processador e outras mudanças pontuais, mas no geral. Com isso, os preços da nova geração devem ser muito parecidos com o que foi praticado com a linha iPhone 12 em seu lançamento, saindo de $700 no iPhone 13 mini mais simples e chegando a $1.600 no iPhone 13 Pro Max, com 1 TB de armazenamento. Outro lançamento da Apple esperado para setembro é o do Apple Watch Series 7, que deve trazer a primeira reformulação de design desde 2018. O relógio ainda deve manter a caixa quadrada com cantos arredondados, mas aumentaria a tela eliminando as bordas ao redor dela, o que deve ajudar a enxergar e responder às notificações e navegar no sistema. Mais informações sobre o relógio e os novos celulares da Apple devem ser vazadas nas próximas semanas. E claro que vamos sempre separar as mais interessantes para as próximas edições do Plantão TC. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e antes de contar pra gente o que achou das notícias, aproveita e se inscreva no canal e nos ajude a chegar ao primeiro milhão. Mas e aí, ansioso pelo Windows 11? Acha que a Apple vai manter sua legião de fãs com a linha iPhone 13? Ficou frustrado com o possível adiamento do S21 FE? E a E3 gostou dos jogos apresentados? Comenta aí que eu vou ali jogar um pouquinho dos títulos atuais enquanto espero o lançamento dos que foram anunciados. Tchau, tchau e até a próxima!